Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Pinto, do Museu Ciência e Vida. Só para lembrar, eu sou uma mulher de pele clara, tenho 55 anos, tenho cabelos e olhos escuros, sempre uso óculos de hastes bem fininhas e brincos de argolinhas pequenas. Hoje eu estou vestida com uma blusa azul marinho e no episódio de hoje, Mulheres no Setor Nuclear, a gente vai falar como a convidada atua no engajamento de mulheres na área de ciência, tecnologia e inovação. E para isso, convidamos a queridíssima Luciana Cavaleira. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e estamos super felizes com a sua participação. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição e depois falasse um pouquinho de você. Sinta-se à vontade, o espaço é seu. Oi, gente linda, prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Simone, falar um pouco com vocês. Agradeço o convite, estou muito feliz. E eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo e olhos na cor castanho escuro, cabelo cacheado, no corte assimétrico. Sou longilínea, 1,67 m. Estou usando brincos claros, que são retângulos irregulares, arredondados. Óculos para leitura, na cor rosa bem clarinha. Um casaco tipo blazer na cor branca e um lenço claro com figuras em tons de vinho e uma blusa preta. Ah, que bom ter você aqui com a gente, Luciana. Então, a gente assim, viu que a sua trajetória é realmente muito inspiradora, cheia de descobertas e inovações. Com certeza você vai ter muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Então, vamos começar falando sobre o seu caminho até a ciência? Você sempre sonhou em fazer uma graduação em Química? Você teve alguém por perto na família ou no seu círculo de amigos que já era formado na área ou que te influenciou na sua escolha? Então, Simone, eu não sabia o que era química ou ciência quando eu decidi entrar na escola técnica, né? Eu entendi na época, ali, início dos anos 90, sem internet, eu moradora do subúrbio carioca, sem pessoas que pudessem me falar sobre o mundo e todas as suas possibilidades. E aí eu não sabia que um curso técnico, né, poderia me ajudar tanto quanto me ajudou, né? Eu descobri ali, meio que por um acaso, que existia o curso técnico e que esse curso eu entendi que me daria uma formação, uma condição de, em pouco tempo, ter uma profissão bem bacana para poder ter a minha própria vida, ser dona da minha própria vida. O meu pai, ele foi técnico em metrologia, trabalhou no Inmetro. Então, para mim, fazia sentido essa escolha do curso técnico, porque ele teve essa trajetória, né? E conseguiu um emprego, ele estava ali construindo a vida dele, né? E ele contava, né, que no trabalho dele, ele conhecia pessoas que tinham feito curso técnico e trabalhavam em empresas bacanas, né? Ligadas ali ao petróleo, por exemplo. E o meu pai também tinha um amigo, engenheiro químico, também do Inmetro, que me deu um presente de aniversário de 1 ano, mas eu nunca conversei com ele sobre essa profissão, né? Mas, de alguma forma, a química, enquanto uma opção de profissão, ela estava ali como uma possibilidade para mim. Então, foi essa mais ou menos a minha história aí com a química. Então, você ter feito o curso técnico, né, na Escola Técnica Federal de Química, que hoje é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, teve grande influência aí na sua formação, né? Teve sim. Esse curso simplesmente foi a pedra fundamental da Luciana que vocês conhecem hoje, tá? Esse curso deu uma base muito forte na química, tanto na teoria quanto nas práticas laboratoriais. Também me deu muita base em matemática, ciências humanas, né? Apesar de ser um curso de exatas ali, né? E de nível médio, né?
mas os professores eram muito bons, o nível, né, do curso era muito alto, era difícil de entrar para um curso técnico e também era difícil de acompanhar. Eu precisei de muita dedicação, né? E durante esse curso, eu fui me transformando enquanto pessoa, né? Eu descobri, eu percebi, por exemplo, que eu era responsável pela minha própria vida, porque minha mãe não precisava mais ir à escola assinar o meu boletim, né? E eu também tinha um entendimento, assim, de que como eu tinha feito essa opção como uma opção de vida para estruturar a minha vida pessoal, eu precisava dominar aquele conteúdo, né? Porque eu ia trabalhar com aquilo e ia me sustentar daquela profissão, né? Então eu me dedicava muito. E nessa época eu amadureci bastante. Eu entrei com 15 anos, saí com 19. Então foi um período bom ali da minha adolescência, né? Contando ainda os anos que eu dediquei me preparando para poder entrar, né? Então essa minha jornada meio que começou com 13 anos, né? E, e eu estava ali nos anos 90, né? E aconteceram coisas do tipo, eu aprendi a pedir carona no ônibus, eu passei a andar mais sozinha na rua, eu tinha que gerenciar o meu tempo, as atividades, né? Eram 3 ônibus da minha casa até a escola técnica, né? Porque eu morava em Maria da Graça com os meus pais, é um bairro próximo ao Meia, e a escola técnica ficava em Nilópolis, que é na Baixada. Essa escola técnica tinha sido recém-inaugurada, então ela tinha o nome, na época, ETFQ, a Escola Técnica Federal de Química, UNED de Nilópolis. Esse UNED era a Unidade de Ensino Descentralizado de Nilópolis. E na volta a gente voltava de trem, então até tinha uma turminha boa, né, que voltava de trem. E como foi uma escola recém-inaugurada, né, eu fiz parte de uma das 3 primeiras turmas e meu nome está lá na placa, hein, gente? e, e eu me dedicava muito, assim, a minha vida era só o curso técnico. Em casa, eu só lavava a louça de domingo para minha mãe. Era esse o ritmo, era bem puxado e eu foquei tudo, né? Eu apostei tudo nesse curso. E deu certo. Com certeza, deu muito certo, né, Luciano? Porque hoje você trabalha como pesquisadora do Instituto de Engenharia Nuclear. Também ocupa o cargo de vice-coordenadora e professora permanente do programa de pós-graduação. Olha só, isso são, né, muitas responsabilidades. E como é conciliar todas essas funções? Como é o seu dia a dia dentro da área da pesquisa? Fala um pouquinho para gente. Olha, essa é a pergunta de milhões, né? Porque gestão do tempo é o que todo mundo quer saber, né? Como é que faz, né? Como é que gerencia essa vida de tantas demandas profissionais e pessoais, né? Porque eu também tenho as minhas demandas pessoais. Bom, então vou contar como que eu faço, como que funciona para mim, né? Não é regra geral, não é nada que cada pessoa vai encontrar a sua forma, né? O seu formato aí dentro da sua própria realidade, né? Então, para mim aconteceu assim, eu vivia de forma linear, seriada, né? Ou seja, começava uma atividade, aí encerrava, aí começava outra, né? Aquela coisa bem o esquema como a gente lida com o ensino, né? A gente tem tudo muito certinho, os horários, né? Sabe, agora vai para tal série, agora vai para tal período, né? Então tudo muito organizadinho ali funcionando. E aí em 2015 eu comecei o meu doutorado. Em paralelo vieram também o empreendedorismo e a música. Então olha só, 3 coisas completamente diferentes, importantes e novas, né? E aí estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu aprendi a fracionar o meu tempo e a minha atenção a essas diferentes áreas, atividades, tarefas, interesses, né? E aí eu vou me dedicando, né? Eu vou dedicando tempo e atenção conforme as demandas e a sazonalidade, porque tem algumas tarefas
como, por exemplo, as aulas que eu dou na pós-graduação do IEM e do IME. Né? O IEM é o Instituto de Engenharia Nuclear e o IME é o Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro. Então, eu vou ali de outubro a dezembro ministrando essas aulas nessas duas instituições. Então, praticamente o primeiro semestre do meu ano, eu dedico às orientações, então eu vou ali ajustando tudo que eu tenho que ajustar, estruturando tudo que eu tenho que estruturar com as pessoas que eu oriento, as pessoas também que eu tenho projetos em colaboração, para falar, gente, ó, galera, de outubro a dezembro vou estar com menos tempo disponível para vocês. E aí eles vão rodando tudo, as pessoas vão rodando tudo com mais autonomia, né? E aí, nesse período também de outubro a dezembro, eu costumo me dedicar mais à parte escrita, né, dos trabalhos. Então, eu faço ali as avaliações dos resultados, eu vejo mais a parte da revisão de textos, né, dedico alguma escrita. Então, é assim que eu faço, né? E eu tenho muitas tarefas, muitos projetos, né, tanto a parte pessoal também, mas assim, eu nunca estou parada, né? Tá tudo caminhando. Só que cada coisa caminha no seu próprio ritmo e tem ritmos diferentes, né? E algumas coisas também entram em períodos de pausa. E aí, às vezes, o que está em pausa pode começar a andar, e alguma outra coisa que está caminhando também pode entrar em pausa, né? E aí pode ter também uma substituição de tarefa. Então, eu vou gerenciando esse ritmo, né? Então, tem toda uma dinâmica particular, e eu vou observando e tomando decisões quanto a esses movimentos, né? De caminha, em qual ritmo, pausa, né? Então, assim, eu não controlo nada, eu apenas gerencio. É assim que funciona para mim. E assim você vai executando tudo, né? Você não falou aí da música. Que horas que você faz isso? Então, essa questão da música tá meio pausada, né? Eu, às vezes, canto, né, em alguns eventos de amigos, ou então, dependendo da situação, por exemplo, no meu aniversário, eu, esse ano, comemorei no Bar do Zeca Pagodinho, lá no bairro do Flamengo, e aí era o grupo do Nando do Cavaco, que estava se apresentando, e aí eu fiquei meio assim, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou lá pedir para cantar, vou, não vou? Eu falei, vou pedir sim. Aí eu pedi uma música, né, escrevi lá no guardanapo, né, que a gente faz isso, né, para pedir, queria que tocasse tal música, né? Aí eu fiz assim, e, e ele, né, chamou, aí eu coloquei o tom da música para falar assim, para ele ver que eu, né, não estou aqui pedindo de bobeira, que eu, né, tenho alguma noção aqui da coisa. E aí ele permitiu, né, que eu cantasse, e aí o pessoal gostou tanto que eu fui para cantar, tipo, 3 músicas, cantei mais 5. E foi muito legal essa oportunidade, né, porque eu estou acostumada a cantar, eu sou cantora assim, é que eu não estou profissionalmente atuando ainda como cantora, né. Eu já tenho clipes gravados, tem 3 músicas gravadas, já fiz várias apresentações, vários shows. Eu ainda não fiz um show somente meu, né? Eu fiz, assim, cantando músicas de um show de um outro compositor, né? Que é o Jackson Brito, que é meu ex-marido. E aí, agora, o meu plano é fazer um show meu, né? E também buscar um lugar para que eu esteja ali cantando rotineiramente, né? Eu cantei também na minha formatura do Lideragov. Esse ano, né, eu cantei também na feijoada beneficente do Saúde Criança Ilha, que é um projeto bem bacana que ajuda famílias e crianças que nascem com fissura labial. E é um projeto que eu tenho assim no coração, um projeto também que me ajudou também como cantora, me ajudou a impulsionar outros projetos relacionados à música.
E é isso. Então, nesse período aí do doutorado, né, como eu comentei, foi esse período em que eu estava ali gravando clipe, estava gravando canções, estava também fazendo alguns shows e movimentando projetos musicais, né? Então foi bem importante assim essa coisa da música na minha vida que está comigo desde criança, né? Meu pai toca violão, então eu criança cantava, né? Ele tocando violão, meu avô paterno também tocava violão. Então a gente tem essa história aí da música na minha família. E cantar é muito importante. O estilo que eu canto é samba, né? Samba de raiz. Assim, para mim, samba também é uma forma de rezar, né? Também tem uma conexão assim espiritual para mim, né? É um momento assim que tem muitos significados, né? Essa coisa da ancestralidade, essa questão também da gente conseguir afetar pessoas por meio do canto, né? É muito legal isso também, né? Eu percebo assim como que essa mágica acontece. Eu sou muito feliz por ter essa habilidade também, né? E eu sei também que enquanto cientista ser cantora é um diferencial, né? A música também, por muito tempo, para a nossa educação aqui, né? Ela, às vezes, você dizer que tem um hobby soa como perda de tempo, que você não está se dedicando ao que você realmente teria que se dedicar, e quando é completamente o contrário, né? Grandes cientistas, se vocês forem buscar, são aquelas pessoas que estão ali levando a ciência e outras áreas da humanidade, sabe? Então, tem muitos cientistas que escrevem, que compõem, que cantam, que interpretam. Então, assim, estão ligados a alguma atividade artística, porque a arte, ela tem conexão direta com a criatividade e a ciência também. Só que a gente usa veículos distintos, né, para trabalhar essa criatividade, ferramentas distintas, né? E a arte, ela tem também todo uma bagagem, um compromisso social e cultural, né? A arte te coloca para refletir, para questionar, e a arte, ela também, ela está ali para afetar diretamente as pessoas, né? E aí, na nossa ciência, né, aqui no Brasil, a gente carece muito dessa parte de sentar e agregar essas reflexões sociais, políticas e culturais, né? Isso não faz parte assim do nosso currículo como um todo em ciências exatas, estava falando aqui das ciências exatas, né, esse recorte. E isso dificulta porque o que eu faço na minha ciência também vai afetar diretamente pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí eu sei que, enquanto cientista, ser também uma artista é um diferencial danado para mim, né? E eu aprendi isso no empreendedorismo, não foi no Instituto de Engenharia Nuclear, não foi no curso técnico, não foi na graduação, nem na pós-graduação, foi no empreendedorismo, né? Então é isso, acho que falei bastante já sobre essa parte musical. Não, mas é maravilhoso, Luciano. Acho que a sua fala vem, né, dialoga com essa questão da ciência e arte, né? E também desmistifica um pouco aquela figura de que o cientista é só primeiro, a gente já tem aquela ideia do homem, né? Você é uma mulher cientista e artista. Acho que isso é muito legal a gente ouvir e compartilhar.
A gente tá, né, pela sua fala, vê que você possui uma trajetória muito brilhante e que pode inspirar e abrir muitos caminhos, né? E a gente sabe que você atua como mentora de jovens cientistas, principalmente mulheres que estão começando suas carreiras no setor nuclear. Como tem sido essa experiência para você? E que reflexões surgem a partir desse papel de apoio, de apoiar e incentivar outras mulheres na ciência? Olha, Simone, eu tive muita solidão profissional, né? Primeiro eu vou contextualizar aqui para poder responder, né, essa pergunta. Eu tive, assim, muitas pessoas que me deram orientações, explicações técnicas, né? Algumas dicas ali de como lidar com o ambiente profissional, mas eu tive muito pouca orientação estratégica e de relacionamento pessoal, né? Então, isso fez muita falta, né? Eu construí sozinha as minhas próprias estratégias e foi ali a partir de muita observação, muita busca, muita reflexão e intuição também, né? Eu acho que muitas vezes a gente, enquanto pessoa humana, a gente esquece de confiar no que a gente está percebendo, né? Então, a intuição, para mim, ela tem muito isso de confiar no que eu estou percebendo e no que aquilo está me transmitindo, e enquanto sentimento também, né? Então, se tem algo que está desconfortável, né? E por que está desconfortável? Se tem algo que, né, eu penso e eu imagino e aquilo me traz assim bem-estar, né? Então, por que não confiar nisso, né? Então, assim, isso tudo foi o que me ajudou, né, para construir assim toda essa minha trajetória, né? E assim, por causa dessa falta, né, eu estranho ainda como que eu consigo mentorar a partir desse vazio, porque meu primeiro contato com mentoria, ele aconteceu no início de 2024. E aí, por causa dessa falta, né, dessa lacuna, e de eu entender assim que eu tive que estruturar muita coisa, né, muita busca, muito trabalho ali, como é que eu vou dizer, de forma solitária mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é incentivar a integração de mulheres, de jovens mulheres em redes que ofereçam apoio profissional, apoio técnico e pessoal também, tá? Às vezes, assim, a gente também tem, às vezes, alguma restrição à busca por apoio pessoal, um apoio mais especializado para cuidar, né, da saúde mental. Que, por exemplo, eu venho, né, de uma geração, de uma época que, quando a gente falava em psicólogo, era coisa para pessoa maluca ou fraca, né? Então, ninguém buscava esse tipo de apoio, esse tipo de profissional. E ali um pouco antes da pandemia, eu comecei a perceber alguns movimentos, até da própria universidade, né, com relação a essa questão da saúde mental na academia, né? E eu falei, nossa, que legal, porque eu já estava nesse movimento já desde 2010. E aí, quando a pandemia entrou, não teve mais como negar que a gente precisa olhar para a saúde mental, né? E então, assim, perceba, né, que eu não tive esses dispositivos, esse acesso, assim, de forma, assim, clara, né? Eu fui buscando aí nesses meus momentos aí de observação, leitura, escuta, né? E eu entendi que aquilo ali poderia me ajudar e me ajudou,
me ajudou muito, me ajuda ainda até hoje, né? E eu super indico isso também para as jovens mulheres, né? As jovens mulheres de 0 a 100 anos de idade, porque é isso, né? A gente manter esse espírito jovem também é fundamental, independente aí da idade cronológica, metabólica, né? E essa minha ação, né, enquanto mentora, orientadora, enfim, o que eu busco sempre, né, é trazer um discurso que ele, na verdade, está construído a partir das minhas ações, né, que eu trago da vivência do meu mundo real, né, da realidade com a realidade com a realidade que eu lido, né? Eu, eu passo isso o tempo todo para quem está comigo, né? E é bacana de ver assim a devolutiva dessas meninas, mulheres, né? É sempre com muito carinho, é sempre cheia de elogios, de reconhecimento, né? Eu consigo perceber claramente que o que eu dividi ali com elas, né, fez sentido para elas, né? Eu consegui afetar de uma forma muito bacana, muito significativa essas mulheres. E aí eu ainda me surpreendo também com o tanto que eu recebo por conta do que eu ofereço, né? E da forma como eu ofereço. E aí eu paro, penso, né? E eu entendo que sim, eu me tornei essa mulher capaz de afetar outras mulheres. E eu aceito essa responsabilidade sem medo de ser feliz. Então, o meu jeito de mentorar é esse, né? Ele veio dessa estrutura, dessa história toda, né? E desse jeito que eu encontrei de fazer isso funcionar. Ai, que bacana, Luciana. Sorte dessas meninas aí que estão pertinho de você e quem mais estiver ouvindo que se aproxime. Que é Pode importante vir. mesmo, né? A gente, né, que tem um pouco mais, 30 a mais, como a gente fala, passou um pouco por essa solidão acadêmica, né? E é isso. Eu acho que é por aí a gente formar essa rede de apoio, trazer mais mulheres e meninas, mostrar que elas não estão sozinhas e dividir com elas esse avanço aí de mais mulheres na ciência. Bom, pensando em tudo isso que você colocou para a gente, dividiu aqui com a gente, quais habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você chegou? Olha, Simone, a gente quando vai buscar, né, essa ideia do que eu preciso para alcançar o que eu desejo, né, para chegar onde eu quero, e aí a gente vai encontrar um monte de ferramentas, né, vai encontrar um monte de cursos, e aí o que eu acho fundamental, né, é realmente entender sobre pessoas, tá? Assim, eu ocupo diferentes posições, né? Diferentes espaços, e cada posição dessas, cada espaço aí desses, tem suas características próprias, né? Mas o que tem em comum para tudo isso, todas essas atividades, para mim, é a prática da observação e da reflexão para aprender a lidar com pessoas, tá? Então, para mim, assim, a grande habilidade que precisa ser desenvolvida é essa. E a primeira pessoa com a qual você precisa lidar é você mesma, tá? E depois as outras pessoas. Porque é o seguinte, dominar a parte técnica, dominar línguas, escrita, oralidade, tudo isso você vai conseguir, tá? Mas você precisa aprender sobre pessoas. Porque sem isso, nenhum desses outros saberes vão te ajudar a realizar alguma coisa.
Ou você vai conseguir realizar sim, mas vai ser muito mais complicada essa sua caminhada, essa sua jornada, tá? Hoje em dia eu vejo isso claramente acontecendo comigo, né? Porque quando eu não tinha essa prática da observação, da reflexão, e eu estava deixando de lado essa coisa de aprender a lidar com pessoas, né? Eu não deixei de caminhar, não deixei de alcançar, mas foi muito mais difícil e doloroso, tá? E aí, quando eu comecei a integrar isso na minha caminhada, ficou bem mais leve, tá? Sempre vai ter dificuldade, mas o que eu digo é o seguinte, que vamos só deixar aquela dificuldade intrínseca do processo, né? Não vamos agregar mais dificuldades. E vamos entender de verdade esse processo e as pessoas presentes nesse processo. Porque aí você mapeando isso, fica bem mais tranquilo de você conseguir atingir a, a sua meta, tá? Tem habilidades aí que muitas vezes, né, nesses cursos, nessas buscas, né, você também não vai encontrar, porque elas até estão disponíveis, mas a gente precisa de um combo, né? Então, eu também entendi o seguinte: aprender sobre gestão, para quem é de ciências exatas, é também um diferencial. Vai te ajudar muito nessa sua caminhada. Outro saber também que é bacana você buscar, política, tá? Entender sobre política. Esquece um pouco, eu estou falando aqui, fora dessa polaridade, dessa situação toda aí. É entender como é a política das instituições, como é a política ali do dia a dia que as pessoas estão trabalhando, tá? Que muitas vezes é uma política não oficial, mas é a que realmente determina a política oficial. Então é importante olhar, né? Quando a gente fala assim, poder paralelo, né? E aí aquela coisa do crime organizado, né? Das milícias, né? E aí eu falo assim, gente, o poder paralelo não é só aquele ali, ele está em tudo, ele está em todos os lugares. Então você precisa entender qual é o poder real vigente para lidar com ele, para depois você entender como que você vai pegar o poder institucionalizado, oficial, e trabalhar para você seguir na sua caminhada, tá? Isso também ninguém fala, tá? Então, assim, se você olhar para a gestão e olhar para a política, você vai se tornar uma estrela. E se você agregar ainda o saber econômico, você se torna o próprio céu. Então, assim, busquem esses saberes, busquem qual é o combo de saberes que vai fazer sentido para você se tornar o seu próprio céu. Ah, muito legal isso aí, Luciana. Boas dicas. Diante de tudo que você falou, a gente vê que a sua trajetória é marcada por criatividade e muita determinação, né? Você possui mais de 20 anos de experiência na área de ciência, além de se dedicar ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e formação de novas lideranças científicas no país. A gente viu que você foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. O que esse reconhecimento significa para você? Olha, foi muito emocionante, sabe, receber essa homenagem, né? Porque quando eu era criança, né, ali anos 80, eu via aquelas pessoas, né, que se destacavam por alguma coisa importante na televisão. Eu não sei se eu falei a minha idade lá na minha autodescrição, mas eu estou agora com 46 anos, tá?
Então, eu fui aquela criança dos anos 80, eu nasci em 1979. E aí eu via, né, aquela pessoa ali importante na televisão, e aquilo me chamava atenção porque elas eram intelectuais, né? Na época eu não tinha essa noção dessa palavra, o que significava ser um intelectual, mas eu olhava e eu falava assim, ai, é um pessoal que estuda muito, aquela pessoa estudou muito. E essas pessoas falavam de um jeito diferente, que eu achava bonito, tinha uma postura diferente que me atraía, eu achava legal aquilo, interessante, e eu sempre gostei de estudar, né? Mas aquelas pessoas estavam ali na televisão, né? Eu não tinha ninguém assim por perto, tá? Não tinha ninguém assim no meu círculo social, né? Então essas pessoas eram inalcançáveis para mim, tá? Estou falando aqui de um tempo que não tinha rede social, não tinha internet. Então, né, a gente via aquela pessoa ali na televisão e falava, caraca, eu nem acho que eu, enquanto criança, sei lá, parecia uma mágica, né? Eu falava assim, poxa, é gente de verdade, né? Assim, então tinha uma coisa meio mágica para mim, né? E aí o tempo passou e eu recebi essa homenagem na Alerj, né? Aí eu pensei, gente, eu virei aquela pessoa da TV. Olha só, e aí eu veio caindo a ficha, né, de muita coisa por conta dessa homenagem, porque aí eu penso na minha trajetória, né, eu penso na generosidade, né, e no reconhecimento da deputada estadual do Rio de Janeiro pelo PT, Élica Takimoto, né, que me rendeu essa homenagem e que vem realizando um mandato excelente, né? Eu penso no impacto para a minha instituição, porque essa homenagem também contribui para que a sociedade tenha um entendimento bacana sobre a área nuclear. E essa homenagem também foi concedida a tantas outras lideranças femininas do nosso estado que estão envolvidas em tantas outras frentes. Então, tá ali recebendo essa homenagem, né? Também foi bacana porque não foi um momento ali de solidão, né? Não foi sozinha, né? Então, eu percebo cada vez mais esse recorte da solidão, não estando mais presente na minha trajetória, né? E aí, com essas tantas outras lideranças femininas, né? Eu me percebi assim como parte de um movimento genuíno para potencializar mulheres. E aí eu lembro, né, do tanto que eu fiz por mim e do tanto que eu tenho feito por outras mulheres que me encontram e se permitem buscar desenvolvimento e felicidade, né? E aí essa homenagem também foi um incentivo para que eu continue nesse caminho. Ah, que bacana, Luciana, parabéns. E Élica é mesmo uma pessoa bem engajada, até mesmo antes de entrar na política, né? Ela tem várias contribuições na ciência, enquanto professora também, que ela é professora da rede, está licenciada. Também é muito parceira lá do museu. Que bom. Bom, Luciana, em algum momento da sua trajetória acadêmica e profissional, você sentiu que enfrentou desafios por ser uma mulher negra, especialmente em relação às questões de gênero? A questão de gênero e raça, para mim, né, elas chegaram lá para os meus 30 e tantos anos, tá? Foi assim, tardio. E foi a agora deputada Erika Takimoto que, na época, me alertou para isso, né? Eu cresci sendo morena, né? E, na verdade, eu sou uma mulher negra, de pele clara, e, de acordo com o IBGE, eu sou parda. E eu tinha um entendimento muito básico sobre essa questão toda, mas eu sabia também que, ao assumir isso, eu teria enfrentamentos, mas eu segui. Eu não podia negar essa minha verdade, né?
E aí, logo em seguida, eu integrei ali o coletivo em Brasil, que é o Women in Nuclear Brasil. Esse coletivo ele representa as mulheres do setor nuclear. É uma parte, é um capítulo da WIN Global, que é apoiada pela Agência Internacional de Energia Atômica. E porque existem esforços, tá, gente, mundo afora, políticas mesmo, para estimular que mulheres integrem as ciências exatas. Então, cada área cada assim área das exatas, né, tem feito sim campanhas, iniciativas. Muitas vezes as instituições também têm oficializado políticas para isso, tá? Para esse estímulo, né? Para que as mulheres venham participar das ciências exatas, que elas sejam de verdade integradas, reconhecidas, valorizadas, né? Então, foi muito importante para mim integrar esse coletivo, né, ao Brasil, porque além do acolhimento, eu tive também muita oportunidade de visibilidade profissional, né, de participar de lives, ministrando ali palestras, participando como moderadora. Então, foi um coletivo que me ajudou não só nessa questão de entender essa situação da mulher, né? Mas também me impulsionou profissionalmente, porque né, foi a primeira vez que eu fiz uma live, foi ali a primeira vez que eu moderei ali uma sessão num evento de divulgação, aliás, era num evento para falar sobre programas de pós-graduação da nuclear. Então, assim, é muito importante a gente ter esses espaços, tá? Então, ao em Brasil, nossa, eu sou muito grata à gestão aí da Danila, né? Foi no período da gestão dela que eu tive esse funcionamento todo, né? E ali em 2023, eu me tornei membro do coletivo MUNAM, que é o Mulheres Negras na Área Nuclear. E também participei do Lideragov 4.0, né? O Lideragov é um programa do governo federal para aprimorar lideranças. E a turma 4.0, a edição 4.0, ela foi específica para pessoas negras, né? Então, assim, com a UEM Brasil, eu tive esse entendimento, né, sobre a questão do gênero, e no MUNAM e no Lideragov 4.0, eu tive ali um entendimento sobre o recorte racial, né, agregando também a questão do gênero. Então, eu consolidei todos esses entendimentos e percepções, e também a importância, né, eu entendi de vez assim que ocupar os espaços que eu ocupo, ele carrega muita representatividade, muitas vezes pioneirismo, e que é importante para estimular outras mulheres e mulheres negras, e que é importante também para preparar mais caminhos, né, e caminhos mais agradáveis, com acessos com menos sofrimento, né, para essas mulheres. Então, isso foi muito bacana. Bom, eu sou uma mulher negra, né, eu sou uma mulher e negra dentro de uma área da ciência que é majoritariamente branca, masculina e de cultura militar, tá? A nuclear é assim. E o corpo negro feminino na sociedade brasileira é posicionado nos espaços de servidão doméstica
e ou sexual. Então, esse é o contexto, né? É esse o contexto. Então, eu passei por episódios desconfortáveis, sim. Muitos deles, assim, eu percebia, mas eu não sabia classificar devidamente, como a gente faz hoje em dia, né? Muitas das agressões eu entendia que aconteciam porque eu era lida como pobre, frágil e pouco intelectualizada frente aos agressores, né? Eu cheguei no instituto como estagiária. Eu fiz o concurso no mesmo ano e entrei como nível médio, técnico em química. Isso em 98, 1998. E só em 2010, já mestre, que eu consegui, ali com um novo concurso, entrar como pesquisadora na mesma instituição, né? Então, assim, por causa desse meu entendimento, né, quanto a essas agressões, eu falava assim, quando eu melhorar aqui o meu nível intelectual e financeiro, né, vai ficar tudo bem, né? Então era essa a leitura, né? Eu não tinha essa noção assim, percepção até do outro, né? Eu estava ali só me olhando, né? E aí eu entendi que não é assim, né? Depois, na prática, né, eu fui percebendo que não era assim. E depois, com todos esses entendimentos aí por conta da Alvin Brasil, Munan, Lideragov 4.0, né? Eu entendi definitivamente sobre o que se tratava, né? Eu não vivi episódios declaradamente racistas, mas eu sei que tem origem no racismo que é estrutural. Eu vivi episódios claramente machistas por parte de homens e de mulheres. Agora, nunca insinuaram ou me chamaram de burra, ou incompetente, ou incapaz. Tá? E hoje em dia, por eu estar aquilombada nesses coletivos, consciente, me posicionar nessas pautas, né, que estão bem presentes nesses ambientes, as agressões mais vulgares ou declaradas, elas não têm ocorrido mais. Porém, eu percebo ainda algumas pessoas usando de formas sutis para continuar agredindo. E aí eu vou aprendendo a lidar com tudo isso. Tá? Então, é esse aí o cenário. É assim, né? A gente tem que lutar contra ele sempre, tá sempre armada, sempre atenta. Chega de ficar calada. A gente já ficou calado por muitos anos, né? É isso. Então, ai, Luciana, tá tão legal fazer esse papo com você, mas a gente está indo aí para o finalzinho do nosso podcast. E eu Poxa, queria que você. Eu estou emocionada com a sua fala. Todo episódio eu falei com você, eu vou me emocionar. Eu ai, gostaria que você. Simone. Então, eu gostaria. Quer falar alguma coisa? Não, é isso, tá vendo? Que eu estava falando aqui, né? Do como que a gente percebe que consegue afetar pessoas. Aí você já está aí falando, eu estou emocionada. Aí eu fico aqui me segurando também, porque eu, assim, gente, eu tenho que falar, não é para eu ficar lá chorando, né? Então eu fico aqui me segurando também. Porque a gente Mas é isso. revisitar. A gente É isso. A gente precisa. revisitar. E a gente precisa ouvir, né? As meninas que estão, né, precisam ouvir, precisam saber que é difícil, mas não é impossível, né? Se posicionar, estar num lugar de destaque, seja ela branca, preta, né? É só ter dedicação e perseverança, na minha opinião. E aí eu vou para uma pergunta assim para você. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você deixasse um recado, um conselho. Você já, no longo da nossa fala, você já deixou vários, né? Mas aí, como a gente já está encaminhando para o final, que você deixasse aí uma fala para as jovens que nos escutam e que desejam, né, seguir essa trilha da ciência.
Olha, Simone, então a gente fica aqui falando sobre emoção, né? Como a gente fica aqui afetada, né? E é isso, né? Revisitar a trajetória, olhar, pensar. Nossa, é desafiador também. E assim, para você jovem de idade, de espírito, de coração, de mentalidade, tá? O que eu digo para você, assim, se você realmente está começando aí tá despertando, né, esse interesse pelas ciências exatas, ou por qualquer outra área da sua vida, né, até da sua parte pessoal, é buscar autoconhecimento, buscar os coletivos para você ter o acolhimento, escutar, né? Então, assim, aproveitem essas oportunidades de escuta, de leitura, busquem leituras também. E fiquem com o que faz sentido para vocês, tá? O que tem que fazer sentido para você. Dominem também a comunicação não violenta, tá? E busquem ambientes saudáveis de estudo e de trabalho. Ah, impossível. Não, a gente tem ambientes mais tranquilos, sim, tá? Tanto para estudar quanto para trabalhar, tá? Os momentos desafiadores, eles vão existir sempre. Eles fazem parte do show. E vocês vão conseguir lidar, tá? E aí, quando você busca autoconhecimento, participar de coletivos, de redes, né, busca escuta, leitura, isso tudo são ferramentas que vocês vão adquirindo, tá? Para poder lidar com esses momentos desafiadores, né? Tem muita gente atenta e se encontrando e se movimentando e articulando e conseguindo de verdade fazer mudanças para que vocês cheguem e desfrutem de uma jornada mais leve e prazerosa, tá? Isso está acontecendo sim, né? Eu já percebo para mim, eu já consigo ofertar isso para algumas mulheres que chegam para trabalhar comigo, mas a gente não vai mudar tudo. Então, vocês também vão fazer parte dessa transformação, vocês também vão ajudar nessa transformação. E se for realmente a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho ingressar em ciências exatas, vem sem medo de ser feliz. Ah, que legal, é isso aí, vamos ampliar essa rede. Bom, Luciana, chegamos aqui num momento que a gente é bem descontraído, nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você responde rapidamente, assim, de bate e pronto. Tá bom? Vamos lá. Uma música, O show tem que continuar. um livro, A doença como caminho. um filme, Karate Kid, A Hora da Verdade. Sou apaixonada por esse filme, gente. Muito, faz muito sentido para mim, muita coisa ali. e um lugar. Praia. Ah, também adoro praia. Uma mulher que você considere da hora. Uma mulher que consegue se sentir de verdade feliz. Você tem alguma mulher para indicar? Algum nome? Ai, Luciana ai, é uma mulher da hora. obrigada. Ai. Assim, eu não queria, né, quando, assim, essa coisa de ping-pong, né, a gente falar de uma pessoa só, porque eu tenho um entendimento, né, por conta da ancestralidade, eu entendi que eu não sou uma mulher só, eu sou resultado de muitas mulheres, né? Verdade. Então, assim, escolher uma é muito difícil, porque, por exemplo, na nuclear faz muito sentido para mim a Marie Curie, né? Que ela foi da hora porque ela não só
desbravou a questão ali técnico-científica, mas ela também foi uma mulher que ela foi casada com cientistas, né? Ela teve o Pierre, ela depois teve um outro relacionamento. A filha dela, né, foi também para o caminho da ciência ali, da nuclear. Ela vendeu uma medalha, se não me engano, uma coisa que ela recebeu que era de ouro, para poder bancar o projeto científico dela. Ela foi babá para poder juntar dinheiro para poder estudar em Paris, porque na Polônia a mulher não podia ingressar na universidade. Então, assim, ela fez muitas coisas não só no campo científico, assim, enquanto mulher, né, para além do campo científico, ela foi muito da hora para aquela época, né? Verdade. Então, assim, Marie Curie me inspira demais, mas também tem outras mulheres da hora. E aí, então, eu não queria falar assim, poxa, vou falar de Marie Curie, botar aqui Marie Curie, né? Porque não é só ela. E também porque, como eu te disse, tem todas as mulheres que me estruturaram até aqui. Sim. Tem tanto da forma, por meio do DNA biológico, quanto pelo DNA social, né? E tem tantas outras mulheres, por exemplo, eu admiro a cantora Omara Portuondo, de Cuba, porque eu fico imaginando como é que foi ela, no meio daquela almarada toda, né, naqueles anos ali, naquela cultura toda complexa de Cuba, né, e ela foi lá ser cantora, né. Então, assim, são muitas mulheres da hora, né? E todas essas mulheres da hora vão construindo a nossa hora enquanto mulher. Verdade. Bom, Luciana, nós estamos encerrando aqui esse papo maravilhoso. Nesse momento, queremos deixar aberto para você, caso você queira falar mais alguma coisa, deixar alguma indicação, ou se você quiser falar mais alguma coisa de informação. Mas antes de passar a palavra para você, eu quero deixar aqui um aviso para o pessoal, para não esquecer de dar 5 estrelas no nosso podcast e também nos seguir para ser avisado dos novos episódios. Podem deixar recados, comentários, fazerem sugestões, que a gente fica atento lá nos nossos canais. A gente também tem o videocast, que fica no canal do YouTube do Museu Ciência e Vida. Então, corre lá, deixa o joinha nos episódios, pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos novos conteúdos. Com você, Luciana. Simone, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Eu quero também parabenizar esse trabalho incrível de vocês, tão relevante, tá? Com certeza, se eu tivesse a oportunidade de ouvir, tá? Sobre mulheres da hora, assim, eu teria mais leveza na minha caminhada, tenho certeza disso. E eu quero convidar para que as pessoas ouçam as outras mulheres da hora. Quero convidar também para que vocês conheçam o Coletivo Munan. Podem buscar aí no Instagram. Podem buscar lá na minha bio do meu Instagram. Que vocês conheçam também a UIM Brasil. E também que vocês venham conhecer o Instituto de Engenharia Nuclear, que fica aqui na cidade universitária, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro. E é aqui onde eu passo a maior parte do meu tempo, né? Onde eu construí a minha história. E, gente, tem um reator nuclear aqui que vocês podem visitar, tá? Vem aqui conhecer esse reator, tá? E eu também tenho meu perfil lá no LinkedIn, vocês podem também me buscar por lá. Mantenham contato, busquem contato, busquem conhecer outras coisas, outros movimentos, outros coletivos. Tudo isso vai te agregar, tudo isso vai deixar algum efeito em você. E é legal porque a gente vai incrementando o nosso repertório enquanto pessoa, e isso vai afetando o nosso dia a dia, a nossa trajetória. Tá? Aproveitem esses podcasts, esses coletivos, aproveitem.
É isso que eu queria deixar aqui, e esse convite aí para que vocês conheçam o Instituto, Além Brasil, Munan, e vamos que vamos. Um beijo, gente. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio. Luciana, gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Foi um bate-papo muito bacana, muito inspirador e emocionante. E, pessoal, até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo.